E olha, o aplicativo Pardal, criado pela Justiça Eleitoral, já recebeu mais de 350 denúncias sobre irregularidades nas eleições desse ano, viu? Todas elas são de propaganda eleitoral irregular, segundo consta no aplicativo Pardal. Vamos ao vivo com o Alan Garcia, que está direto do TRE aqui de Alagoas e fala quais são as providências tomadas pelos órgãos competentes, né, Alan? Já teve punição dessas denúncias todas que foram levadas, inclusive, à Justiça Eleitoral. Já tivemos algumas punições em relação a isso, Alan? Já boa tarde para você. Oi, Edson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Passar só alguns dados aqui antes da gente conversar com a Flávia e trazer as respostas dessas perguntas que você fez para mim. Até agora, são 377 denúncias que o Tribunal Regional Eleitoral recebeu, denúncias que são daqui de Alagoas. Maceió lidera a quantidade de denúncias, são 231 até o momento. E os demais municípios, por exemplo, como Teotônio Vilela, tem 9 denúncias, União dos Palmares, 5 denúncias, Ibateguara tem 1 denúncia, Barra de Santo Antônio tem 3 denúncias. E aí esses municípios vão se dividindo aí com essa quantidade, de 3 a 6, alguns com 9 denúncias. Mas Maceió lidera. Mas e aí? O que é que o Tribunal Regional Eleitoral pode fazer? Qual a obrigação, qual o dever do TRE diante dessas denúncias? A Flávia Gomes de Barros, que é assessora de comunicação aqui do TRE, vai trazer essas respostas para a gente. Flávia, boa tarde. Diante de tantas denúncias, 371, o que cabe ao Tribunal Regional Eleitoral fazer nesse momento? Boa tarde. Ao TRE cabe recepcionar as denúncias de propaganda irregular que chegam pelo Pardal e notificar, no caso, algumas, por exemplo, de propaganda na rua ou então de adesivos em carros. Isso aí a gente notifica. Caso o candidato ou o eleitor não remova o que foi alvo da denúncia, a gente encaminha para o Ministério Público Federal para ele representar ao tribunal, juridicamente, para o pleno poder julgar. Então, ao TRE cabe encaminhar isso ao Ministério Público e também, assim que a gente recebe a denúncia, já notificar da irregularidade para que o eleitor ou o candidato possa fazer a remoção daquele conteúdo. Ali no Pardal, deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês. A Flávia está falando aqui Pardal. Pardal é um aplicativo que eu vou mostrar aqui para vocês, onde você pode acessar de onde você estiver, desde que tenha a internet, e você vai lá e faz a denúncia. Mostrar aqui para vocês. Tá dando para ver direitinho aí, Cleviton? Sem reflexo? Tá ok? Tá aí, ó. Este é o aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral. Se chama Pardal. Você vai lá na lojinha de aplicativos do teu telefone, vai encontrar ele e a partir daqui, dessa tela, você começa a fazer a denúncia. Traz as informações, coloca tudo que o aplicativo vai te pedindo. Então, essas denúncias chegaram através desse aplicativo, né, Flávia? Vocês recebem, enfim, você explicou tudo o que acontece. A gente precisa se identificar, precisa dizer quem é, porque aí a pessoa talvez possa ficar com medo, enfim, a gente imagina que isso possa acontecer. Isso, no aplicativo você não precisa dar seus dados pessoais, você encaminha a denúncia, coloca foto, coloca vídeo, coloca a localização de onde está ocorrendo aquela propaganda eleitoral, mas os seus dados pessoais, de acordo com a LGPD, eles são privados da Justiça Eleitoral e não são divulgados para ninguém. Então, às vezes, a gente precisa entrar em contato para verificar se aquela informação é realmente verdadeira, para certificar do local. Então, esse contato é feito pelos promotores, procuradores do Ministério Público e por servidores da Comissão de Propaganda da Justiça Eleitoral. Ou seja, o eleitor que está fazendo a denúncia não corre o risco de mais tarde receber uma ligação coagindo ele. Rapaz, você me denunciou, o que é que está acontecendo? Isso não corre o risco, né? Não, isso não corre o risco, esses dados são sigilosos, eles ficam armazenados com a Procuradoria Eleitoral e com a Comissão de Propaganda aqui do TRE de Alagoas. No caso de se abrir uma representação, e aí vai se entrar em contato para localizar aquele eleitor, se preciso, para ele atuar como testemunha, se for virar realmente um caso de crime eleitoral, mas aí fica tudo no âmbito do judiciário mesmo. Mostrei aqui em números que o Tribunal Regional Eleitoral repassou para a gente que Maceió lidera o número de denúncias. Quais são as denúncias ou as principais, claro, que vocês têm recebido?
muito carro de som e mini trio com volume alto, né, circulando na cidade. Muito carro totalmente adesivado, que não pode, a gente sabe que só pode adesivar totalmente o vidro traseiro. E nessa semana, para você ter uma ideia, de uma propaganda específica de um candidato, a gente teve mais de 70 denúncias. Na segunda-feira a gente tinha 294, hoje a gente tem 370 aproximadamente. Então, isso vai muito de acordo com a campanha mesmo. As pessoas nas ruas estão acompanhando pelas redes sociais, encaminham essa denúncia. E aqui em Maceió, até pelo quantitativo maior de eleitores, né? Maceió e Arapiraca lideram as denúncias, já é uma praxe ter essa quantidade maior. 2018 foi uma eleição em que a gente teve ali as redes sociais utilizadas pelos candidatos até de forma irregular. O que é considerado irregularidade, que pode caber dentro de uma denúncia, o que é considerado um crime eleitoral nas redes sociais? O que é que não pode ser feito? Olha, nas redes sociais os candidatos não podem patrocinar os seus conteúdos sem identificação do CNPJ, né, principalmente. Os eleitores têm que observar, e os candidatos também, a disseminação das notícias falsas. Todo dia o TRE desmente 2 ou 3 notícias falsas que circulam aqui em Alagoas, vindas de outros estados e outras que nascem aqui mesmo. Então, a gente está fazendo essa parte de investigação, na parte de inteligência, está encaminhando as denúncias, mas infelizmente as pessoas continuam compartilhando conteúdo sem ter certeza se é verdade. Então, no site do tribunal, a gente tem como checar a informação, no site do TSE, nas redes sociais do próprio tribunal, tem vídeo, tem card, tem texto, tem tudo que o eleitor precisa saber para realmente checar uma informação antes de compartilhar. Lembrando que é crime se essa pessoa foi identificada e realmente a Justiça Eleitoral abrir, né, um processo, uma investigação contra ela, ela pode até ter uma pena de 2 anos de detenção por conta de disseminar notícia falsa no período eleitoral. Perfeito. Então, Flávia, muito obrigado pelas tuas informações importantes para que até o domingo a gente tenha uma eleição tranquila, né, sem nenhum tipo de ocorrência. Vamos torcer para que realmente isso não aconteça. Está preparada para o domingo? É trabalhar um pouquinho, né? Edson Moura, eu volto com você. É verdade, a Flávia já está trabalhando demais, assim como todos os outros colaboradores do TRE aqui de Alagoas também. Eu queria fazer 2 perguntas para a Flávia, Alain. A primeira seria a seguinte, a gente tem visto, né, pelo menos aqui em Maceió, alguns muros muito pintados, né, com os números dos candidatos, etc. E alguns já foram até pintados de branco. Possivelmente alguém denunciou e aí o dono do muro, enfim, teve que pintar. Por mais que o muro seja meu, né, eu não posso pintar colocando lá as minhas escolhas. Não é isso? Essa é uma proibição que está valendo, né? O Edson está fazendo a seguinte pergunta e trazendo uma realidade. Muita gente pega um muro de casa, por mais que seja um muro da minha casa, e bota lá, né, o candidato que ele está apoiando. E ele disse que esse mesmo muro, depois ele viu, estava pintado de branco. Pintar o muro, mesmo que seja da minha casa, é proibido nesse momento? É proibido sim. Qualquer pintura em muro da sua propriedade privada, ela não pode ultrapassar meio metro quadrado. Aqui a gente teve sim alguns muros e postes pintados com propaganda e aí os proprietários são notificados, né, pelo TRE e eles têm um prazo para remover aquele conteúdo. E caso não seja removido, caso eles não pintem aquela propaganda, aí o TRE encaminha para o Ministério Público Federal já pedindo a aplicação da multa. Obrigado, Flávia. Mas essa informação é importante. Tá aí, gente. O muro é da sua casa? Pode pintar? Pode, mas um pedacinho só. Não pode pintar ele todo. Tá bom? Edson. Pois é, meio metro quadrado, né? Então algo assim, mais ou menos, pequenininho, né? Não dá para você pintar o muro todo. Obrigado, viu, Alain? A gente vai voltar a falar com a Flávia. Até amanhã a gente já fala com ela para tirar outras dúvidas, para falar o que é que pode, o que não pode no dia da votação, né? Por mais que seja eu, o eleitor, né? Tem que ter algumas regrinhas aí para a gente ter cuidado. Até amanhã a gente conversa com certeza. Obrigado, Alan Garcia. Obrigado, Flávia, pela participação ao vivo aqui no nosso Cidade, no nosso Fica Alerta. E o detalhe é o seguinte, você pode denunciar no aplicativo Pardal. Então aí na sua lojinha do aplicativo, onde você baixa o seu aplicativo de música, no Instagram, etc e tal, né? Se for celular do Android, você vai procurar no da Google, né? No aplicativo da Google, na lojinha da Google lá.
Se você for iPhone, você vai no da Apple, tá? Aí você procura lá, aplicativo Pardal, escreve lá, aplicativo Pardal. E aí você baixa esse aplicativo, como bem falou a Flávia, você denuncia, manda uma foto, manda um vídeo. Todos nós somos fiscais, né? Não tem como a Justiça Eleitoral estar em todos os locais. E tem muita gente que, mesmo sabendo que não pode, acaba desrespeitando e acaba exatamente prejudicando a democracia. Ora, se tem regras, as regras precisam ser cumpridas, porque senão um candidato leva vantagem sobre o outro e isso não é democrático, não é? Então vamos também exercer a nossa função de fiscal, hein? Aplicativo Pardal. Você pode mandar foto, pode mandar um vídeo, explicar, localizar realmente aquilo lá e a justiça vai exatamente averiguar a denúncia.